Uma nascente d'água, garantia de sobrevivência. Um sítio de terras férteis. Atraíram algumas famílias e logo surgiram as primeiras casas de palhas. Depois, de pau a pique, um lugarejo se formou. Cerca de 20 casas. Assim nasceu a Vila Caetano, depois chamada de São Caetano, e hoje, Caetés. A vila começou, foi do tempo dos Franciscos, desse pessoal de Juro Pedro. Esse pessoal foi quem começaram esse lugar aqui. Tinha o João Porcino Velho e outro João Porcino mais novo. Então, foi eles os fundadores daquela época. Tinha o Inácio, o velho Inácio, o pai de Luiz Inácio. Luiz Inácio é o sogro de Antônio Tenente. Então, tinha Henrique Quirino, também, que era um que representava Garanhões, o meu irmão, e tinha o meu pai, já morava aqui. Você lembra que era os Franciscos, Era o finado Zé Marinheiro, era o finado Antônio Ivo, o finado Mariano, o finado Mariano, a finada Caboclo, a finada Antônio Clemente, era esse pessoal. João Vicente. Era. De gente surgiu das famílias de Caetés, dessa família de Adagadu mesmo, que é a família de Nezito, né? Foi uma das famílias que ficaram aí, que foi se ajuntando com a família dos Francisco, e os Quirinos, a minha família aqui, do lado de Caetés, aqui. Cacimbão, inventaram uma cacimbinha, sabe? E então aquela cacimbinha foram aumentando, vinham os anos secos e começaram a fazer. Lá na Vase tinha diversas cacimbas, porque um cavava uma cacimba, outro cavava outro, tudo no terreno da minha avó e do meu avô. Então o cacimbão, naquele tempo, só a cacimbinha. Quando foi em 32, houve uma seca medonha em 32. E Severiano Godóis é quem estava comandando lá vai. E sei que cavaram aquele cacimbão, ficou. A gente do sítio só chamava o buracão, porque realmente ficou um buraco muito fundo. Aninha Baé era dessa mulher também inteligente e cavou um buraquinho e fez uma cacimba. Aí o povo acharam boa água e a minação da cacimba admirava todo mundo. E quando foi em 7, ela já tinha essa cacimba. O povo só chamava a cacimba de Aninha Baé. É tanto que a cacimba de Aninha Baé era a minação tão forte no mundo que hoje é o Purão do Cacimbão, é onde era a cacimba de Aninha Baé. Tinha uma cacimba perto de uma Dacaru que tinha, aí no meio da vargem, e tinha. E lá não era um tanque não, era uma cacimba. Chamava Cacimba Velha. Cacimba velha, lá mais para baixo, que o pessoal vinha dos atomeiros, vinha daqueles bundos, da laje de pedra, daqueles bundos, vinha buscar água aí. Não tinha água aqui em canto nenhum, só tinha lá. Foram crescendo a cacimbinha, minação, e foi crescendo, limpando ela e chegando água. Aí teve um tempo que uma légua em roda aqui, fazia fila meia-noite para esperar um pote d'água. Quando enchia a vazia d'água, o outro saía, o outro ficava na fila. Aí foram fazendo as casinhas, se animando e crescendo, e veio chegando gente de fora. A família do finado Júnior foi se aproximando, que era de Santo Antônio. A família do finado Júnior era de Santo Antônio. E foram se aproximando daqui, um fazendo uma casinha, um comprando um terreno de um, do outro. Eu me lembro. Então eu posso afirmar
com todo carinho, que fez Caetés crescer e desenvolver, foi essa água daqui do Cacimbão, as águas permanentes daqui. Caetés, terra querida, berço do meu coração. A sua história política começou do Cacimbão, aonde guardo suas palavras dentro do meu coração. E as casas? De riqueza não. As casas eram de palha, mas... A maior parte era casa de palha. Era de palha. Tapada de barro e coberta de palha. Outra hora toda estava de palha, assim, coberta e palha. As casas eram construídas, casa de taipa. O mais que tinha era 10 casas, quando começou. Assim, meio espaciosa, longe uma da outra, viu? Longe uma da outra. Olha, de quando eu me lembro, aqui do Caetano, naquele tempo era o Caetano, 2 carreirinhas de casa. Eu vou mostrar agora uma das primeiras casas construídas em Caetés. Aqui ela é mais de 100 anos de construída, porque eu alcancei ela aqui já do mesmo jeitinho que é hoje. Eu estou com 82 anos, ela já tinha mais de 20 construída, desse mesmo jeitinho. Uma das casas mais velhas de Caetés é esse prédio aqui. Sei quando a primeira feira foi fundada aqui no ano de 13. Inventaram fazer uma feirinha. A feira tinha um pé de árvore que chamava gamileiro. Aí o gamileiro era bem no meio da rua, inventaram essa feirinha. Aí um disse, eu vou matar bode. Um matava um bode, outro um bezerro, e de pendurava nas galhas do pé de árvore. E pendurava nos pés de... Aí um cara veio e disse, eu vou levar fruta também. Aí foi em Garanhuns buscar um caçoar de banana. Um caçoado de banana para botar debaixo do pé de árvore. Aí a feira era debaixo do pé de árvore. O tamanho da feira é o tamanho que o pé de árvore tinha. Aqui a bicha foi celebrada as primeiras bichas debaixo de uma braúda que tinha acolá. No cemitério velho. Era mais pra cá. Era um cemitério bem pequenininho. Cemitério pra cá. Eu me lembro do cemitério começar no pé da igreja, no meio da rua, onde é aqueles blocos aí, é em cima de um cemitério. E então, a porta que para entrar dentro do cercadinho do cemitério era que nós fizemos de tábua. Existia uma missa quase de ano. A parteira que eu ouvi falar chamava Joana Gringa, que naquele tempo com os crentes chamavam os gringos. E ela era gringa, era crente. Ela era a Joana. Eu buscar ela lá para o lado de Ponto Alegre, aquele meio de mundo. Qualquer precisão, eu atrás dessa mulher. E tinha uma outra que morava no Caetano Velho, era Teodora Viana. Tinha uma Maria Pequena, uma Luísa. Agora, essas tudo já é do povo mais novo. E essas mais velhas eram a Joana e a velha Teodora. Tinha um comissário por nome João Feli. Depois foi aparecendo outros. Teve o Severino Godóis, cabo inteligente, isso já foi em 1930. Gente, essa casa aqui, remodelada, já foi a cadeia de Caetés. Falava cadeia, mas era um tronco de madeira, era um hasto de pau, cheio de buraco, para colocar o pé do preso. Tinha 12 buracos, um dia chegou 13. E ficou um sem saber o que fizesse com ele, porque não cabia para botar o pé.
essa casa aqui, foi a cadeia de Caetés. Desse tempo, primeiro foi o Severiano que eu falei e depois o Finado Stouto assumiu aqui muitos anos. O Finado do Stouto era irmão do Finado Júnior. Bem, aí ele era até, não sabe, era bem malvado. Era assim, que nem ele dizia outro dia, eu brincava muito com ele, mas eu já dei muito homem, já, e eu nunca dei ninguém, agora em cabo safado eu dei. No homem nunca dei não. De fato, quando ele pegava o cabo que era ladrão, ele aproveitava. A primeira professora foi a dona Bertina. Depois, dona Bertina, veio a dona Gessina. Galera, finada Gessina. Era Gessina. Olha, minha gente, essa casa aqui era a casa da primeira professora que eu alcancei em Caetés. Dona Gessina foi dona desse prédio. Aqui é onde a gente estudou, eu em tempo de criança, meus 6, 7 anos, estudava aqui. Caetés, meu coração, terra de boa gente. Caetés, cidade querida, uma terra independente, que é a terra do passado, do futuro e do presente. Essa estrada aqui que a gente estamos aqui, na beira da estrada, era a única estrada para Garanhuns. A estrada certa para a cidade de Garanhuns. Isso aqui, rodou o carro aqui, mais de 40 anos por aqui. Que aqui depois de Caetés não passava carro, para canto nenhum que não tinha estrada. Vinha só até aqui em Caetés. O transporte vinha, um caminhão de 8 de pegar aqui as mercadorias. Finado Júnior, Finado Zé Impulsa, que comprava de armazém. E história de carro a gente ia para Garanhuns de a pé, gente do cavalo. Antigamente quando zoava, via os olhos do carro, porque tudo para dentro do mato. Só o carro da vacina, tinha um medo danado. E para cá não passava não. Aí depois, através da fazenda aí dos Brancos, aí no Pau Ferro, foi que começou. Eles vinham, foram ajeitando e abriram. Já chegaram até a fazenda. Lula Branco, lá Lula Branco. Pega lá no Araçá, vai, passa aí no sítio Paulo Cavalcante, passa aqui no Mulugu, na porta da maternidade, aqui, e passa no Cacimbão, na beira do Cacimbão, a estrada de Caetés aí, na beira do Cacimbão. A casa de meu pai e eu era um empregado. Santo Antônio, Tará, Venturosa, o povo vinha na sexta-feira, 30, 40, 50 burros. Aí dormia aqui na casa de pai fez um cercado aqui para alugar. Repare que o que eu conto do meu tempo, que alcancei, muitos matutos vindo daquela ribeira de Santo Antônio, o Tará, carregando dormente para Garanhuns. E eu carregando com dormente, voltava com um saquinho de açúcar, açúcar preto, açúcar branco não era aqui, ninguém conhecia quase, viu? O açúcar, sal, um café, essas coisas, eles passavam com ele aqui. Dormiam, se hospedavam nas casas, outros não tinham casa, dormiam no campo, em tempo de verão, e assim seguia a viagem. E assim era a comercialização naquela época. Tinha uma olaria, fizeram no Caetano Velho, a construção do Caetés, aqui no Araçá. A olaria de tijolo e telha. Acharam que é uma casa bonita, tijolo, né? Ficou uma casa bem bonita, porque casa de barro é torta, né? E ela ficou bonita, aí ficaram. Aí um cara inventou de queimar tijolo, aí aprenderam a queimar o tijolo. Mas fazia tijolo cru, que não sabia nem o que era. O primeiro dono daqui mesmo era Caetano mesmo.
Era Caetano. Era Caetano, Caetano e depois passou para Caetés. Para Caetés, quando passou para a cidade. Passou para a cidade. São Caetano foi, porque ela chamava Caetano. Aí disse, vamos botar a vila São Caetano. E aí Miguelzinho querendo dizer, eu trago a imagem de São Caetano porque fica conhecida. A vila de São Caetano. E quando é o de São Caetano, aí encontraram, o padre procurou nos livros, encontrou o dia 7 de agosto. Isso já foi em 1913. Foi a primeira festa que houve em São Caetano, foi em 1913. Antes de 1935, um pequeno lugarejo com 4 ou 5 casas tinha o nome de Caetano, porque o primeiro habitante daqui foi um cidadão chamado Caetano, vindo do vizinho estado de Alagoas, e ele era índio civilizado da tribo dos Caetés de Alagoas. Foi o primeiro habitante. Aí quando ele morreu, aí ficou um lugar chamado o Caetano, o povo só chamava o Caetano. Aí foi passando, o tempo foi decorrendo, foram construindo mais casas, foi aumentando. Quando foi em 1935, Caetés já tinha mais ou menos umas 15 ou 20 casas, aí passou a categoria de distrito, de vila, né? Pertencente ao município de Garanhuns. Aí o povo se reuniu, fizeram uma espécie de um plebiscito. Aí o prefeito à época de Garanhuns, que eu não me recordo quem era, juntou o povo e disse, minha gente, como é que vocês querem que esse lugar fique chamado? Caetano ou vocês querem dar outro nome? Aí o senhor, habitante de Caetés, daquela turma que estava sendo ouvido no plebiscito, disse, olha, seria bom que a gente prestasse uma homenagem, ele não disse póstuma, porque ele não sabia o que era póstuma, não sabia nem que nome era esse. Uma homenagem toda especial à tribo indígena a quem pertencia o velho Caetano. Era a tribo dos Caetés. Então Caetés, em 1935, deixou de chamar-se Caetano, aí passou a vila com a denominação de Caetés, em homenagem à tribo a quem pertencia o índio Caetano. Aqui, antigamente, pai dizia, eu não alcancei, meu pai dizia que era uma tribo de índio. Aí, por isso, o primeiro nome que acharam competente para botar na prefeitura Palácio dos Índios. Aqui era tribo de índio. De jeito nenhum. Aqui nunca morou índio. Agora, um fato relevante e curioso é que muita gente acha que Caetés tem descendência indígena, e isso não é verdade. Porque realmente existiu os índios Caetés, mas não habitaram aqui esse distrito, na época, o distrito de Garanhuns, e sim a costa do estado de Alagoas e Paraíba, nos idos de 1898. O nome Caetés surgiu, né, dentro de uma concepção do governo Arraes, que pretendia ampliar sua base política no interior. Então, de uma canetada só, houve a decretação da emancipação dos municípios Caetés, Capoeiras, Paranatama, São João, Angelim, só assim o que vem à memória. Então, o nome Caetés surgiu justamente daí. Eu acho que os burocratas do governo começaram a colocar nomes aleatoriamente. Aqui era para ser São Caetano, né? Teve esse São Caetano aí de Caruaru para cá, e as correspondências que vinha para aqui, ia para lá, de lá vinha para aqui. Aí mudaram o nome para Caetés por isso. Mas a configuração tem São Caetano do Sul, já tem São Caetano aqui no Agreste, né? Aí o sujeito, para ver que ele era um pouco indigenista, aí botou Caetés. Agora, já em relação à questão da data da emancipação política, eu creio que deve ser respeitada a data do Diário Oficial. Mas se o povo convencionou, já há uma tradição e se convencionou realizar em outra data, não tem problema. Eu acho. A minha opinião é que no dia 20 de dezembro de 1963, o saudoso, então governador Miguel Arraes de Alencar, assinou a sanção de 39 leis, criando 39 municípios do estado de Pernambuco.
Desses 39 municípios, 38 mantém a data da emancipação política, a data certa, correta e a data legal, que é 20 de dezembro. Somente Caetés, ninguém sabe quem foi que inventou essa data fictícia, inverídica, ilegal, inconstitucional, inaceitável, incompatível e injurídica de 13 de setembro. Vem aqui a emancipação, que é um fato curioso, outro fato curioso e relevante que eu quero salientar, que através de estudos, e eu tenho aqui a cópia do Decreto-Lei da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que se deu no dia 13 de setembro de 1963, pelo projeto de lei número 573, apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco pelo deputado estadual Aloysio Souto Pinto, sendo o referido projeto de lei aprovado em primeiro turno, que foi sancionado pela Lei Estadual número 4.987. Isso aqui foi relatado, eu tenho cópia do decreto aqui, entendeu? Tem uma cópia do decreto, tem o artigo 1º, que fica criado no município de Caetés, tem os limites do novo município. Eu queria que você focasse aqui e pegasse aqui a cópia do decreto, que é essa aqui, ó, tá vendo? Criação do município de Caetés. Eu tenho dados, eu tenho prova, eu tenho dados científicos aqui da criação do município, que se deu em 63, né? Eles afirmam, segundo os dados aqui, que eu estou com a cópia do Diário Oficial do Estado de Pernambuco, eu afirmo, relato e provo que a criação do município se deu no dia 13 de setembro de 1963. E com muita animação, eles trouxeram a notícia de que a Vila São Caetano não era mais só uma vila, ganhou sua independência com o título de cidade, e nesse dia em Caetés foi grande a festividade. O povo da região, alegre com a novidade, veio para essa festa, agora então na cidade, e para embalar o festejo, nessa data tão marcante, a zabumba do atoleiro tocou como nunca antes. Caetés, 50 anos no coração dessa gente, a sua municipalização, uma cidade pra frente. Eu cantando para o povo me torno mais consciente. Caetés virou cidade e o seu prefeito nomeado, Tenente Diocleciano, um militar reformado, mas não foi bem recebido para ocupar o cargo, e assim foi feito o pedido ao governador do estado. Luiz Pereira Júnior e Rafael Brasil foram juntos falar com o governador para resolver esse assunto, que dispensou o tenente do seu cargo de prefeito e indicou Zé Alfaiate até que outro fosse eleito. Aí ia haver uma eleição, mas tinha que o governador nomear um prefeito para poder haver a eleição. Aí o padre Rafael convidou ele é padrinho de Carmita, convidou ele, aí ele foi para Recife e o governador assinou para ele ser prefeito. Da primeira eleição democrática em 1965, que elegeu o primeiro prefeito de Caetés, Rafael Brasil Pereira, até o ano do cinquentenário do município, 2013, governaram Caetés Hermínio Sampaio de Melo, Manuel Malaquias da Rocha, vice-prefeito, assumiu o município por motivo da morte do então prefeito Hermínio Sampaio, no seu segundo mandato. Outros prefeitos eleitos democraticamente em Caetés: Severino Gerino de Melo, José Luiz de Lima Sampaio, Lindolfo Almeida de Melo, José Luiz de Sá Sampaio, Aécio José de Noronha e Armando Duarte de Almeida para o mandato 2013-2016. A 11ª eleição em Caetés entrou para a história por ter que realizar novo pleito no intervalo de 4 meses.
Por ocasião do atual vice-prefeito José Luiz de Sá Sampaio ter sido eleito para o mandato de prefeito, sendo filho do então prefeito Zé da Luz, vindos de 2 mandatos consecutivos, e por ter o vice-prefeito assumido o cargo do Poder Executivo por meses. A eleição foi considerada nula, configurando assim um 3º mandato gerido por uma mesma família. Então, o Luiz Pereira Júnior, ele era o tradicional patriarca, né? E aí meu pai sucedeu ele como vereador e praticamente liderou todo esse processo que redundou na emancipação política da cidade. Porque meu pai já era vereador. Antes de meu avô morrer, praticamente o meu avô tinha deixado já a herança política para o meu pai. Tinha um galpão, ele alugou um galpão, comprou 2 máquinas de escrever, contratou os primeiros funcionários e praticamente foi ele que traçou as ruas da cidade. E um fato interessante é que quem construiu a praça e parte da maternidade, que hoje é o hospital, foi um burrinho da prefeitura, que era um burrinho que levava tijolo, cimento. A história da cidade é a história do povo da cidade, né? Como o Zé Cardoso, como os políticos que acompanhavam, né, a chegada, por exemplo, da energia na cidade. Eu me lembro muito bem que foi o governador Paulo Guerra, que tinha sido o vice de Arraes. Houve um golpe de Estado e ele continuou como governador já no partido do governo. E meu pai morrendo de alegria pelo fato de ter luz na cidade. E assim ele comprou a primeira televisão. E nessa época da eletricidade, eu cheguei a ver uma coisa bem interessante. Foi que meu pai, ao fazer o boxe aí da praça, que depois foi demolido, ele fez uma sorveteria. E tinha muita gente que vinha do sítio que nunca tinha visto gelo, que botava o picolé no bolso e levava para casa. Agora, a energia aqui era um motor que tinha ali, onde é a atual casa do Mané Pereira. E eu me lembro que eu era pequeno, às 7 horas da noite, às vezes juntavam 10, 15, 10 homens para puxar, para poder pegar o gerador. Às vezes pegava, às vezes não pegavam. E a energia era de 6 até as 9, né? A jovem caetense Giselma Correia de Araújo, graduada em História, desenvolveu no ano de 2010, para a conclusão do seu curso, uma monografia intitulada Caetés, História e Memória de Sua Emancipação. Este trabalho também serviu de base para a realização desta obra de áudio e vídeo. O que esse trabalho deixou para mim de mais importante foi justamente esse resgate, né? É um trabalho científico, não foi um trabalho realizado à toa, é um trabalho que tem base e tem fundamento histórico. O que mais me motivou e o que me deixou mais feliz com esse trabalho, além do reconhecimento dos meus professores, né, que Caetés tem sua história. É um prazer imenso ter esse trabalho servindo de base, porque como eu até quem teve acesso a essa monografia sabe que meu objetivo era abrir justamente esse leque de possibilidades de estudo sobre o município de Caetés. A gente sabe que a história não é uma verdade única. Ela é vista em contextos distintos, cada um com sua pesquisa, cada um com seu ponto de vista. Caetés, cidade interiorana, clima agradável, localizada no agreste meridional, dista 20 quilômetros de Garanhuns e 250 quilômetros de sua capital, Recife. Limita-se ao norte com o município de Venturosa, ao sul com o município de Paranatama, ao leste com o município de Capoeiras, a oeste com o município da Pedra. Possui área territorial de 329,47 quilômetros quadrados. População de 26.577 habitantes, sendo que mais de 70% da população reside na zona rural.
Hoje Caetés está mais crescida, mais bonita. Sua feira popular tem de tudo, é bem sortida. Seu comércio é variado, tem mercados, padarias, tem farmácias, armazéns, tem até hotelaria. Uma cidade independente, tem tudo o que precisamos. Agência do INSS, temos fórum, temos bancos para resolver negócios sem ter que se deslocar. Tranquila e evoluída, Caetés, esse é meu lar. A Vila Araçá está situada às margens da BR-424, no entroncamento que dá acesso à vizinha cidade de Capoeiras. Este é o povoado de Ponto Alegre. Está localizado ao norte da Sete, às margens da BR-424, no sentido à cidade de Venturosa. Apresentamos agora a Vila Atoleiros, comunidade afrodescendente. Esta comunidade negra é da mesma época do início da Vila Caetano, hoje cidade de Caetés. Um lugar extraordinário bem perto de você está pronto para ser descoberto. 40% do território do município de Caetés está dentro do Vale do Riacho São José. Lugar de beleza exuberante, lá de inúmeras espécies, inúmeros sítios arqueológicos e suas pinturas rupestres. Um lugar com muito para descobrir e apreciar. A gente chegou aqui no sítio arqueológico Pedra da Letra, né? Aqui no sítio Montevidéu, município de Caetés. Então, infelizmente a gente já chegou aqui tarde, já escuro, já anoiteceu. Mas se dá pra perceber, aqui tem as primeiras pinturas rupestres, certo? Essa daqui é a que tá em destaque. Ela é um semicírculo, uma figura abstrata, a gente não consegue traduzir exatamente o que ela trata. E é o que a gente chama de grafismo puro. E esse aqui é um dos sítios que compõem os 20 que a gente encontrou aqui no Vale do São José. E aqui em cima, ó, tem várias pinturas rupestres. Essas estão bem mais conservadas que as de lá de baixo, como vocês podem ver, ó. Pessoal, isso é o canto da Cauã. Bom, pessoal, aqui nós estamos no fundo do Vale São José, de um dos afluentes do rio. Nós observamos uma formação rochosa, que é muito comum aqui nesse vale, que é uma formação de rochas cristalinas, de granito, que é muito comum na nossa região do Agreste. Na verdade, a gente tem aqui no Vale do Rio São José, no Riacho São José aqui em Caetés, várias espécies que nunca foram catalogadas. E outras espécies que são catalogadas como só existentes, por exemplo, na região amazônica. E a gente encontra as mesmas espécies aqui, sabe? E animais que sequer foram catalogados, como é o caso do gato do mato. O gato do mato vermelho. O gato do mato vermelho. A gente fica imaginando como seria isso aqui há alguns milhares de anos, né? Nós vimos que pelos estudos lá, essas gravuras aqui elas estão com a idade entre 7 e 3 mil anos, né? Estamos aqui no sítio Várzea da Espera. A gente descobriu aqui no município de Caetés essa capela. Ela tem traços ainda de arquitetura medieval, certo? Então, assim, provavelmente ela é uma das mais antigas do município. E convidar vocês agora para conhecer mais especificamente isso que eu estou falando, da arquitetura medieval. A parte mais, vamos dizer assim, mais importante é o seguinte, esse altar. Esse modelo de altar grudado com a parede, se você prestar atenção, é um modelo de altar que remonta talvez ao período da colonização, à era medieval, quando a missa era rezada de costas para o público. Como a igreja ela já sofreu muitas interferências, de fato, não dá para ter informações mais precisas, mas que isso aqui é uma característica de arquitetura antiga, isso com certeza a gente pode concluir. Meu nome é Luiz de Teodora. Eu nasci e me criei aqui. Vicente Ferreira da Silva. Ele dizia que ela tinha mais de 100 anos, a igreja. Chama Capelinha. Quando ele chegou aqui, ela
estava com 50 anos que tinha sido feita. Ele morreu com 94. Ela tem mais de 100 anos. A grande maioria da população caetense é formada por católicos. O município tem o seu padroeiro São Caetano e a paróquia recebe o nome do padroeiro. 2 filhos de Caetés já se ordenaram padres, Padre Nemésio e Padre Roberto Júnior. Este foi o primeiro filho de Caetés a se ordenar padre. Das memórias que me recordo, que me lembro, que minha avó contava e tantas outras pessoas, se sabe que na época da pequenina capela, lá na Avenida Luiz Pereira Júnior, uma vez em uma missão de Frei Damião, ele chegou na cidade e pediu que a feira livre fosse mudada do domingo para a segunda, para que se cumprisse o preceito de respeitar o dia do Senhor, que é o domingo. Nessas memórias também me recordo que ao longo de muito tempo a Capela de São Caetano era assistida por vários padres que ao longo da história foram se sucedendo, desde o Monsenhor Tarcísio Falcão, depois o Padre Acácio, que depois se tornou bispo da Diocese de Palmares, e depois se sucederam vários outros sacerdotes que davam assistência à comunidade, tais como o Padre Bezerra, o Padre Timóteo, depois os missionários redentoristas, e foram muitos os missionários que deram essa assistência religiosa. Nós temos então recordações dos padres Raimundo, Padre Guilherme, Padre Gerbrando, Padre Nicolau, Padre Luiz Vel, que foram padres missionários advindos da Holanda. Depois do Padre Ivo foi o Padre Nelson, que preparou também o terreno para que a paróquia acontecesse. E depois, com a chegada do Frei Zito, o sonho então da paróquia aconteceu. A paróquia foi criada no dia de São Caetano, dia 7 de agosto do ano jubilar de 2000. Essa imagem já tinha na igreja, né? E quando meu pai reconstruiu a igreja, a igrejinha, a antiga igrejinha, inclusive ele com certo remorso pelo fato de, ao ter feito a reforma da praça, né, ter derrubado a igreja, ele reconstruiu e trouxe, e já tinha essa imagem, é muito antiga, né? E ele levou para a igreja. Quando ela foi demolida, aí ele trouxe aqui para casa, né? Conta-se que a imagem de São Caetano foi trazida pelos padres holandeses. E não se sabe o porquê, o fato de fato. É desconhecido, mas porque eles trouxeram uma imagem diferente. Uma imagem que foi venerada como sendo de São Caetano, mas que na verdade era de Santo Agostinho, um grande santo da igreja. No momento em que se descobriu essa história, se procurou de fato adquirir uma nova imagem, uma imagem nova, uma imagem real do santo padroeiro, e hoje nós podemos de fato nos alegrar e venerar esta imagem como um sinal da nossa fé e da nossa religiosidade. A Igreja Evangélica faz parte da história de Caetés, mesmo antes de sua emancipação. Bom, meu nome é Luiz Ivo, sou filho de Pedro Ivo e neto de Antônio Ivo. O meu avô, ele decidiu aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi onde começou aqui chegar a palavra de Deus através dos presbiterianos. Tinha o meu avô, Antônio Ivo, Dona Adelaide, e aqui a Igreja Assembleia de Deus, ela prosperou. Aí não tinha onde dirigir o trabalho, era na casa de irmão Pedro, na Meiágua, bem apertadinha. Quando estava chovendo, era dentro de casa. Quando estava estiado, botava uma mesa e dirigia o culto, na casa de Pedro Ivo. Aí depois nós alugamos uma casa, fazíamos nossa casa, aí perto da prefeitura. Não tinha ainda a congregação, o templo.
Aí nós, Rafael, prefeito, deu o terreno. Aí o pastor Ventura começou fazendo tijolo, e mais os irmãos, o templo cá, e Garanhuns ajudou muito. E graças a Deus estamos vendo a vitória, né? A Igreja Ortodoxa é outra que faz parte da história de Caetés. Criada pelo caetéense Dom Luiz Gonzaga, uma das figuras mais folclóricas da nossa história. Em 1966, no mês de março, eu fui ao Rio de Janeiro, fiquei na cidade de Nova Iguaçu, no seminário que tinha lá. Aí fiz um curso prático, não teórico, porém prático, de filosofia e teologia. E no dia 12 de junho de 1966, recebi a plenitude da graça sacerdotal. Fui ordenado sacerdote. No mês de setembro do mesmo ano, pedi autorização para vir para a minha terra natal, Caetés. Chegando aqui, fui acolhido por uns e rejeitado por uma grande maioria. E uns me aceitavam, outros não. Aí eu comprei um terreno aí na rua Professora Miriam Souto Maior, onde hoje é a casa do Zé Nezito, e fiz construir a igreja. CAC, Caetés Atlético Clube, faz parte da história do povo deste município. O CAC marcou épocas, deu muitas glórias ao futebol amador desta terra, eternizou amizades e se tornou uma marca forte de Caetés e da sua gente. Quando eu comecei a jogar, o time era Caetés Esporte Clube. Duzinho era o dono do time. Aí depois virou Caetés Atlético Clube. Era Caetés Esporte Clube, era vermelho e preto. Aí depois passou para vermelho e branco. E depois veio o Caetés Atlético Clube, não era cidade ainda. Aí depois passou a cidade. Aí o campo foi uma outra, a gente fizemos entre os jogadores tudo para comprar o campo e o terreno. Aí fizemos o campo e jogava. Depois, quando passou a cidade, aí o final de Hermínio e fez o campo. Ele é um prefeito de futebol, ele vinha aos treinos, vinha assistir o jogo. Na oração, e foi o juvenil do Santa Cruz. Veio Ramon, veio Luiz Neto. Luiz Neto foi até goleiro da seleção brasileira. Jogou aí. A gente perdeu para os 2 anos. Quem fez o primeiro gol foi até eu. Foi no mesmo dia e Givanildo estava estreando no Corinthians, em São Paulo. Para mim era Rádio Clube nessa época. Ela transmitia 5 minutos e 5 minutos de São Paulo, a estreia de Givanildo no Corinthians. Era cheio. Era difícil ter um jogo. Depois veio o Sport Caruaru, veio o Central, veio o 7 de setembro e ganhou do Santa Cruz de Recife, perdeu para nós aí de 1-0. Foi muitas vezes campeão, do Agreste Meridional, campeão de Garanhuns. Do Agreste ele foi 5 ou foi 6 vezes aí. Fomos campeão de Garanhuns. É uma tradição muito grande na região. Hoje Caetés é muito conhecido, primeiro pelo Horácio de Lula, né? A gente aprendeu que naquele tempo a coisa mais importante era ser jogador do CAC, representar a cidade, né? Levar o nome de Caetés bem alto. E eu tive assim o prazer de jogar com Severino, Zé Caboclo, com Mauro, TB, Cabrinha, muitos jogadores. Foi um dos grandes jogadores da história de Caetés. Passou né? muito jogador, veio até jogador de fora, né? Veio Rodrigo, veio Didi, um rapaz de Ares jogava muito bola. Djalma. Tem Djalma, veio Edmilson, é irmão do Gordo, jogou na minha época também, era um grande jogador também. Tião, ali do Zezinho de Dona. Paulinho era o goleiro do tempo que o Santa Cruz jogou, e Paulinho era o goleiro. Tata Giba de Capoeira, que era um grande jogador, né? E eu acho que foi um dos maiores títulos da história do Caetés. Foi quando no ano de 92 nós vencemos o Sorec lá na Água, quando nós saímos daqui desacreditados, porque Caetés tinha tradição em fazer bons times, com grandes jogadores, e naquela época nós passamos por uma renovação, onde nós mesclamos, né, a metade de jogador experiente com jogadores jovens. Eu, Pitor, Rani Aurino, Gi, jogadores que estavam surgindo, e nos juntamos a Severino, e conseguimos derrotar o Sorec, que era a base do Sorec, era a seleção de Arco Verde, onde nós vencemos. Luiz Inácio Lula da Silva. O agreste de Caetés viu nascer um dos maiores políticos da história do Brasil. Mas como viveu o menino Lula e sua família nas terras agresteiras de Caetés? Lindu, quando Aristides deixou ela com 8 filhos aqui. Tia Lindu morava a base de 1000 metros, aí para frente.
Sei que pai foi irmão dela e pai. E pai dela e dos meninos e tudo. Que era onde tia Lindu morava. Sítio Vaz Comprida. Lula viveu até 7 anos, vai lá, 7 anos. A gente vivia aí por Luz Custódio, tomando banho daquela barragem ali, Luz Custódio ali, ó. A gente vivia aqui, matando passarinho nos pés de mulungu. Tu lembra que tinha um pé de mulungu? Aqui tu não tem, mas a mulungu tinha muita bizunga por causa. Era. Tia Lindu era alegre, bem satisfeita. Era gente cara demais. Quando ela inventaram a viagem, o caminhão chegou lá de Manteluz. Passaram 3 dias ali naquela frente. 3 dias o caminhão velho desmantelado. Aí depois de 3 dias foi que foram-se embora. Quando Lula foi presidente, a Maria, a dona Ene chegava e eu também sou primo de Lula, Quanta pessoa que o cara sabia que nem parente não era. É porque nós não ia brigar com o povo, fazer o quê, né? Seja bem-vindo. É melhor do que não sei. É isso. Caetés é um celeiro de artistas populares. Na Ribeira, nós temos os aboiadores com suas pegas de boi. No Agreste, nós temos os violeiros repentistas, o reizado no caldeirão do chapéu, artesanato e bonequeiro nos bastiões. Na Vila Atoleiros, que é remanescente quilombola, nós temos a banda de Pífano e o samba de coco Santa Luzia, com seu samba de pareia, dançando sempre na mazuca. Na cidade, a cultura se manifesta de forma particular. Nós temos aqui os seresteiros, os pintores, poetas e o grupo teatral Atores de Deus, que sempre emocionam o público com seu espetáculo A Paixão de Cristo. Essa é nossa Caetés, esse é nosso povo e essa é nossa cultura. Meu nome é Zezinho da Sanfona e Caetés também é terra de sanfoneiro. Eu sou Zezinho de Quipapá e moro em Caetés há 21 anos e principalmente aqui na Vila Araçá, né, em Caetés, e quero mostrar que em Caetés também tem sanfoneiro de qualidade que fala mais ou menos assim, ó. Parabéns, Caetés, 50 anos, parabéns, Isso foi em 1910, pela aí assim já existia a banda de pife. E o samba de coco em 1920 já tinha samba de coco, começava samba de coco. Até eu sou uma das pessoas que faz parte do samba de coco. Ainda hoje eu danço meu samba de coco, mais ou menos. E canto samba de coco. Eu vi o trupé do cavalo, eu vi a cancela bater. Meu lindo amor foi embora, meu lindo amor é você. Vi o trupé do cavalo, eu vi a cancela bater. Meu lindo amor foi embora, meu lindo amor é você. Vi o trupé do cavalo, eu vi a cancela bater. Muito bem. Quando chegava essa época de carnaval, ele era a única diversão que ele tinha. Bebendo umas temperadas mais a turma e brincando na rua com a turma ao som de tamborim
cavaquinho, violão. E aqui ainda não tinha luz, é claro, a energia não existia. Então à noite fazia o carnaval de casa em casa. O som do batuque, a luz do candeeiro ou de vela, tomando suas cachaças mais a turma e comendo uma tradição muito grande que ele inventou na época, muito boa. Era o galo assado. E que ele, mais o companheiro dele, Zé Viega, né, que é o pai de Bastião, era o pai de Bastião Viega. E assim fazia esse grupozinho no meio da rua e saía no barulho com o bloco. Bem, minha gente, a família Viegas sempre é uma família tradicional de música. Começou com o velho meu pai, nos anos 50, ele já tocava carnaval por aqui, animava o carnaval de Caetés. Até Garanhuns também animou muito tempo. E a gente prosseguiu a carreira de música e graças a Deus a família da gente é tudo músico. Tem cantores, tem tocadores, tudo faz parte da música. Eu vou apresentar uma música que eu recordo que ele cantava por todo canto, showzinho que ele fazia, mais os amigos dele. Bateu a porta, vai ver quem é, só pode ser a Maria José. Quando eu aprendi logo a tocar cavaquinho, que era o velho meu pai tinha um cavaquinho dentro de casa, e tocava violão, aí eu comecei a tocar violão também, comprei uma guitarra, aí botei na cabeça de formar uma banda, né? Naquela época não existia banda, era poucas, só tinha os inseparados por aqui. E aí nós começamos a fazer uma banda, Bida, meu irmão, fez uma bateria de madeira. Eu comprei uma guitarra Dona Zuzu de Mané Gomes, que trouxeram de São Paulo, uma guitarra até canhota, as tarraxas eram de cabeça para baixo. Aí nós inventou de fazer essa banda, Bida fez a bateria de madeira, o pedal era com arame, que quando o arame esquentava, quebrava, e lá ia emendar de novo, era um trabalho danado. E Lula tocava violão fazendo baixo com só 4 cordas, e era uma resenha danada. Aí a gente tocou a primeira festa aqui no mercado de cereais em 1975, tocamos uma festa e o Negão Dilcinho, mais de chinês, foram os primeiros cantores da gente. Aí começaram a cantar uma música que até o português deles era meio ruim. A letra da música errada, eles chamavam Aguen. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje eu vou acabar com esse seu lero-lero, lero-lero. Vou arranjar um Aguen que ponha você num chinelo. É necessário valorizar as nossas raízes e conhecer a nossa história. É necessário participar da vida social e política do nosso município. Não podemos ser apenas meros espectadores dos momentos decisivos da nossa cidade. A identidade de um povo é construída do conhecimento de quem somos, das nossas relações com os outros e com a sociedade que vivemos. Somos o sujeito da história. Eu, você, todos nós estamos ajudando a construir a Caetés que amamos. Parabéns, Caetés, pelos seus 50 anos, no passado e no presente, no coração da nossa gente! Sou Pernambuco, Matuto, sou Caetés, mas debaixo de meus pés simplesmente tem um chão. O território marcado é limitado e não cabe nesse estado que trago no coração. Dentro do peito tem orgulho e confiança, e até de herança e arte é natural. Pra lhe mostrar tudo que temos aqui, prepare e mando servir um banquete cultural. Sou Pernambuco, Matuto, sou Caetés, mas debaixo de meus pés simplesmente tem um chão. Sou Pernambuco, Matuto, sou Caetés, mas embaixo dos meus pés simplesmente tem o chão. O território marcado é limitado e não cabe nesse estado que trago no coração. Dentro do peito tem orgulho e confiança, a coragem é de herança e a arte é natural. Pra lhe mostrar tudo que temos aqui, prepare e mando servir um banquete cultural.
Música